Vamos abrir a Bíblia em Neemias capítulo 10. E o descansar na palavra, esta ideia de confiar que Deus fala connosco à medida que nós lemos estas palavras que estão aqui registradas neste livro. Nós confiamos, o Senhor desafia-nos, Ele ensina-nos a confiar nas suas promessas, promessas que nós vamos procurar ler não apenas aqui neste capítulo, mas em textos paralelos que tratam este tópico, este assunto que nós vemos destacado aqui neste capítulo, que começa por dizer: os que selaram foram Neemias. Mas para entender o porquê desta expressão, os que selaram o quê? Nós precisamos lembrar do contexto, e o versículo anterior tem o contexto. Capítulo 9, versículo 38, nós temos o contexto do que significa esse verbo, em que contexto aparece selar, assinar, confirmar. Diz então no versículo 38, por causa de tudo isto, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Portanto, esta é a ideia que nós temos aqui. Há uma aliança que foi estabelecida, foi escrita e foi selada. Então essa ideia de selar é a ideia de assinar, de comprometer-se com essa aliança. E os líderes estavam ali a representar o povo. Os príncipes, levitas, sacerdotes, aqueles que governavam, dirigiam a nação, estavam a representar a nação. Mas esse destaque também da expressão por causa de tudo isto. Antes de entrarmos no texto da aliança, e hoje vamos enfatizar apenas um aspecto dessa aliança que foi renovada e essa lembrança da lei, nós vamos lembrar também do contexto, porque o texto fala de algumas coisas que foram marcantes. Por causa de tudo isto, tudo o quê? Tudo isto o quê? Então fizeram uma aliança por causa de tudo isto. E então nós precisamos lembrar que o povo de Deus estava mais ou menos no ano 400. O tempo de Neemias, os eventos deste livro de Neemias, na verdade, na Bíblia hebraica são uma obra só com o livro de Esdras. Esdras e Neemias, tudo indica serem apenas um livro só, um volume só. O autor foi Esdras. E começa no ano 446 a.C., portanto uma contagem decrescente à medida que nos aproximamos do ano zero, mais perto do nascimento de Jesus. Estamos no ano 440 antes de Jesus, final da história do Velho Testamento. Apesar de na nossa Bíblia estar mais ou menos no meio do Velho Testamento, este livro, mas ele conta a história do fim. Depois do tempo do cativeiro, o povo está a voltar agora para Jerusalém, e depois deste tempo já não há nenhum profeta, já não há nenhum escrito inspirado por Deus, reconhecido pelos judeus. Estamos precisamente no fim da história do Velho Testamento, quando Deus levantou homens para falar com o povo. Esdras e Neemias foram homens que Deus usou. Malaquias também, do tempo do fim do Velho Testamento, Ageu, Zacarias, tudo aponta para esse final da história do Antigo Testamento. E depois vem o período de silêncio, então vem Jesus, que é preparado pelo profeta João Batista. Mas Neemias tem uma ideia central, que é a preparação do povo de Deus. É a restauração do povo de Deus como uma comunidade adoradora. O povo tinha esquecido de Deus, tinha esquecido da lei de Deus, tinha esquecido de adorar o Senhor como Deus. E Deus é santo, Deus é grande, Ele é digno da nossa reverência, do nosso temor, do nosso louvor. E então aqui, nesta época de Neemias, Deus está a restaurar o seu povo como uma comunidade de adoradores. Um tempo de purificação, um tempo de santificação, de correção daquilo que estava errado, de recordar da lei, recordar daquilo que Deus ensinou. Então Esdras leu
a palavra diante do povo e o povo foi confrontado com a vontade de Deus descrita na sua lei. Então, quando nós lemos esta expressão, por causa de tudo isto, nós lembramos também que o povo se recusou a ouvir o Senhor. É um pouco da história, daquilo que estes judeus lembravam, confrontando a lei, depois de ouvir Esdras, eles lembraram da história do povo. Isto está no capítulo 9, versículo 17. A atitude dos judeus, da maior parte do povo em relação a Deus, recusaram ouvir o Senhor, não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz. Versículo 26. Foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti. Este é o ministério dos profetas, fazer voltar o povo para Deus. E o povo desprezou, até matou os profetas. Versículo 28. Quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Versículo 29. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Versículo 30 repete a ideia, eles não deram ouvidos. Porque, versículo 35, no seu reino, na muita abundância dos bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram das suas más obras. Por causa de tudo isto, por nós conhecermos a nossa história, a história do nosso povo, dos nossos antepassados, e a nossa própria história, diziam os israelitas, isto estava a acontecer entre eles. Eles precisavam ser confrontados pelos profetas, sacerdotes, pela lei. Isto estava a acontecer no meio desta geração também. Mas não apenas isto. Era motivador para a aliança, sim. O pecado, a desobediência, a rebeldia, o desprezo pelo Senhor, pela sua lei, era uma razão para celebrarem, relembrarem a necessidade de terem uma aliança, mas também e principalmente o caráter de Deus, versículo 31. Pela tua grande misericórdia, mas pela tua grande misericórdia. Não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. A misericórdia, então, é expressa em resposta a expressões de tristeza, de quebrantamento e de confissão. O povo, como nós lemos aí no versículo 3 do capítulo 9, confessou pecados, confessou iniquidades. No versículo 9, lemos acerca de aflição e de clamor. Versículo 27 do capítulo 9 fala em angústia também, clamor, expressões de arrependimento. E o povo arrependia-se, clamava, angustiado, falava com Deus e Deus demonstrava a sua misericórdia, derramava a sua bondade e o seu favor. Então, por causa de tudo isso, por causa da consciência do reconhecimento do pecado, mas por causa da consciência e do reconhecimento da graça e da misericórdia de Deus, o povo queria lembrar que tinha uma aliança com Deus. Queria selar, queria testificar que queriam agradar a Deus. Uma nota importante aqui sobre o arrependimento, a mudança de pensamento, da forma de raciocinar e da forma de se comportar é uma parte fundamental na vida de fé, na vida do povo de Deus, na nossa vida cristã. Lembrar que o Senhor Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Para haver essa clemência, essa misericórdia, Deus quer ver nos nossos corações esse sinal de consciência do nosso pecado, como os israelitas estavam a ter aqui no capítulo 9, que precede então esta redação da aliança. O Senhor Jesus diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, nós lemos que o Senhor é longânimo e Ele não quer que nenhum pereça, o Senhor quer é que todos cheguem ao arrependimento. Ele é misericordioso, Ele espera ver naqueles a quem Ele se revela, aqueles que Ele chama, Ele
quer ver um coração quebrantado, um coração arrependido, consciente da sua maldade, dos seus pecados, do desprezo por Deus, pelas coisas de Deus, da ignorância da sua lei. Deus quer ver na nossa atitude essa atenção pela sua lei. Então, esta expressão num comentário a este livro, lemos assim: na nossa adoração é sensato começar com a grandeza de Deus. Se nós nos concentrarmos demasiado naquilo que Ele dá ou naquilo que nós queremos que Ele faça, o nosso coração pode tornar-se egoísta. A adoração sincera honra a Deus apesar das circunstâncias, dos sentimentos ou dos desejos. Não é porque está tudo bem, não é porque nós já estamos, como os judeus, na nossa casa confortável, na nossa terra abundante, mas mesmo ainda a caminho, mesmo ainda em reconstrução de muros e de casas e de portas, nós já podemos adorar a Deus pelo que Ele é, pelo caráter dEle, pela misericórdia dEle, pela muita paciência dEle. E a adoração é baseada no caráter dEle e não nas nossas circunstâncias. A adoração verdadeira, bíblica, genuína, é baseada em Deus, não em nós, não no que nós sentimos, não no que nós vemos, mas no que nós cremos, no que nós sabemos acerca de Deus e do seu caráter. Porque é isso que o capítulo 9 destaca. Então se disse, vejam o versículo 5, bendito seja o nome da tua glória. Ainda estamos no capítulo 9. Esse nome que ultrapassa todo o bem-dizer e louvor, só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu os preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elege, o Deus que escolhe, o Deus que chama para si. Então é esta concentração em Deus, falar de Deus. Tu és o Deus que é glorioso, que é digno de todo o bem-dizer e louvor. Várias expressões do caráter de Deus estão aí no capítulo 9, versículo 8. Cumpriste as tuas promessas, como nós acabamos de cantar. O Deus que cumpre as promessas, porque Ele é justo. Versículo 9. Deus que vê a aflição do seu povo. Deus ouve as orações, Deus ouve o clamor. Versículo 10. Um Deus que faz milagres, faz sinais. É um Deus que é visível pela forma poderosa como se manifesta na criação, na natureza. Versículo 13, um Deus que fala, um Deus que se revela, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Deus dá a sua palavra, a sua lei. Versículo 15, pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. Versículo 17, descreve Deus como um Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, que não desampara os seus. Versículo 19, de novo um destaque para a sua misericórdia. Versículo 20, o Deus que dá o seu Espírito para ensinar. 23, Deus que dá filhos, Deus que dá família, Deus que dá bens, no versículo 25. Versículo 28, um Deus que se aproxima das pessoas, que as leva à conversão, que se revela muitas vezes um Deus que livra. Um Deus paciente, versículo 30, aturaste-os por muitos anos. Um Deus com essa capacidade de aturar o povo teimoso, rebelde, com a cerviz dura. Versículo 31, pela tua misericórdia, grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és um Deus clemente. Deus grande e poderoso, versículo 32. Tu és um Deus justo, versículo 33. Tu és um Deus fiel. Então, ao olhar para este capítulo, vemos que há muitas razões para louvar a Deus. O nosso Deus é um Deus glorioso, um Deus poderoso, justo, preocupado com as necessidades do seu povo, um Deus que perdoa, longânimo, paciente quando pecamos, mas que castiga quando nos rebelamos. É um Deus generoso, que nos dá muito mais do que nós merecemos, é um Deus que cumpre as suas promessas, mesmo que sejamos infiéis. Certamente este Deus merece a nossa obediência amorosa e o nosso louvor agradecido. Por isso, ou por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E é assim que termina o capítulo. Por causa de tudo isso,
consciência do nosso pecado, mas consciência da santidade, da bondade de Deus, nós escrevemos uma aliança. Consciência, noção, ciência de quem Deus é e de quem nós somos. Então nós escrevemos um texto para celebrar, testificar do nosso relacionamento com Deus. Este é o cenário que temos diante de nós. Neemias, capítulos 9 e 10, apresentam-nos este cenário. E isto tem-nos levado a lembrar da aliança da nossa igreja. Uma aliança baseada na Bíblia. Não apenas em Neemias, não apenas nestes 2 capítulos, mas em vários outros capítulos e versículos da Bíblia. E parte do texto da nossa aliança. Logo no início, nós temos dito assim, solene e alegremente renovamos esta aliança como membros desta expressão local do corpo de Cristo na terra. E depois ela está descrita, enumerada, e se Deus assim permitir, no próximo domingo, nós leremos, ou alguém lerá, todo o texto da aliança. No nosso culto, nós temos esse plano de integrar novas pessoas, novos membros, e é sempre uma oportunidade de lembrar dessa aliança que nós temos uns com os outros. Voltando então agora a Neemias, no capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Hacalias, e Zedequias. Depois então vem uma longa lista de nomes. E pulando agora para o versículo 28, o resto do povo, não apenas os líderes, não apenas os levitas, não apenas os sacerdotes, mas o resto do povo teve a oportunidade de ouvir. E todos os que se tinham separado dos povos de outras terras, não apenas os que nasceram judeus, não apenas os que nasceram de pais e mães judias, israelitas, mas todos os que tinham se separado das outras terras e se fizeram israelitas, por amor ao Senhor, por reconhecer que o Senhor é Deus. Portanto, aqui há uma menção a possíveis, a potenciais estrangeiros que se converteram ao Senhor e que estavam agora a participar ali da comunidade de Israel, separado dos povos de outras terras para Deus, para a lei de Deus. Então as mulheres, os filhos, filhas, todos os que tinham saber e entendimento, todos os que eram capazes de entender o que se dizia, o que se lia, estavam ali reunidos. E o versículo 29 diz, então, firmemente aderiram, firmemente concordaram. Aderir é concordar, é adicionar, é ir em frente, é aceitar. Firmemente aderiram aos seus irmãos, concordaram com os seus irmãos. Os seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Deus, nós cantamos há pouco, eu confio nas tuas promessas, descanso na tua palavra, Deus de pactos. Esta ideia de obedecer, de confiar, de descansar nos mandamentos de Deus. Este povo estava a expressar esse descanso. A tua lei é boa, eu posso confiar nela. Aquilo que tu dizes vai-me conduzir em veredas de justiça, de retidão, de bondade. Era isso que o povo estava a dizer a Deus. Nós reconhecemos que o mandamento é santo, que é justo e que é bom, e nós queremos praticar. Então, entrando agora especificamente num tema que nós vamos abordar hoje, há pelo menos 3 bem claros aqui neste texto. Um deles é a questão do sábado. Outro tema é o casamento entre o povo de Deus, em comparação, em confronto com o casamento misto entre crentes e incrédulos. Mas hoje nós vamos tratar deste assunto que está no versículo 32 e no versículo 37. Sobre nós pusemos preceitos, ou seja, trouxemos a tua lei e aplicamos às nossas vidas. Os teus preceitos, os teus princípios, as tuas leis, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa de Deus. E quem lembra da lei sabe que isto é progressivo. Não era exatamente o que a lei dizia, não era um terço, mas era meio. Era mais do que eles estavam a fazer neste momento. Eles estavam a retomar, a regressar, sentiam-se, portanto, ainda em reconstrução. Eles não tinham muitas riquezas, mas eles já queriam começar a pôr em prática a lei de Deus.
Então eles queriam pegar nos seus rendimentos. E aqui a expressão ciclo está relacionada com prata, com dinheiro, com riqueza. E o versículo 37, aquilo que também era riqueza para aquela população, aquele povo, naquele tempo, as primícias da nossa massa. A falar de farinha, daquilo que servia para fazer o pão, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Esta é a linguagem que está neste capítulo 10, de voltar aos preceitos, às leis de Deus, à vontade de Deus. Quando o povo de Deus quer viver em comunhão com Deus, agradando a Deus, sabe que precisa pensar e falar em dinheiro. E nós vamos voltar a falar de dinheiro, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E é um dos temas mais abordados por Jesus. Howard Dayton, no livro O Seu Dinheiro e no curso Crown Compass, que nós temos estudado como igreja ciclicamente, ele diz assim, esse irmão: 16 das 38 parábolas que Jesus contou tratam da forma de se lidar com o dinheiro ou com bens materiais. Na verdade, Jesus Cristo falou mais sobre dinheiro do que sobre quase todos os outros assuntos. Na Bíblia, há 500 versículos sobre oração, menos de 500 versículos sobre fé, porém há mais de 2.350 versículos sobre dinheiro e bens. Quem lembra da história, estes irmãos isolaram os versículos, eles recortaram, montaram uma mesa enorme por tópicos. As 12 lições do curso Crown é com base em versículos sobre dinheiro. Mais de 2.500 versículos na Bíblia que tratam sobre dinheiro e sobre bens. E esse irmão diz assim: se o Senhor falou tanto sobre isto, é porque Ele deseja que conheçamos a sua perspectiva a respeito desta área crítica da vida. O Senhor importou-se com a questão do dinheiro, porque o dinheiro importa, o dinheiro é importante. É um assunto importante. Nós temos essa noção. E ao voltarmos a estudar Neemias, nós voltamos a deparar-nos com este tema que já tínhamos mencionado no capítulo 7. Capítulo 7 de Neemias, no final do capítulo, versículo 70, nós lemos que alguns dos cabeças da família contribuíram para a obra, deram. O governador, não só os líderes. Versículo 71 diz, alguns mais dos cabeças das famílias deram dinheiro, deram riquezas. Versículo 72, o que deu o restante do povo em ouro, em prata, em vestes, foi contado, foi contabilizado. E nós lembramos nessa altura que estudamos o capítulo 7, que Deus toma nota, Deus anota, Deus sabe tudo acerca dos seus servos. Ele conhece-nos, Ele sabe do nosso coração, mas sabe das nossas ações, sabe dos nossos desejos e pensamentos. Nós fizemos essa reflexão no capítulo 7. Deus sabe de onde viemos, a que família pertencemos, quanto damos, quanto fazemos por Ele e para Ele. Deus sabe. E é isso que importa que nós saibamos, que Deus sabe. Sabe mais e melhor do que qualquer irmão, cônjuge, filho, pai. Deus sabe. E alguém que quer viver uma fé genuína, uma vida de fé genuína, não pode esquecer isso. É Deus que vê, é Deus que sabe, é Deus que conhece, é Deus que avalia, é Deus que conta, é Deus que recompensa. É com Deus que nós temos que nos preocupar em agradar, em primeiro lugar. Há um versículo que para nós, como igreja, tem sido um fio condutor que liga todo este assunto de dinheiro na Bíblia. Até nós destacamos este versículo e está no envelope das contribuições. Está em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, em que nós lemos assim: honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. A primeira parte
as primícias, o primeiro pensamento: Senhor, eu recebi um presente, uma oferta, uma mesada, uma semanada, um salário. Eu recebi uma recompensa. A primeira parte: Senhor, eu quero pensar em Ti, em Te servir, em Te honrar, em Te adorar com as primícias. E para o povo de Deus, ajudava a pensar numa percentagem, e Deus, como quer também ajudar o seu povo a se organizar, 10%, dízimo, 10ª parte. Isso é o princípio, isso é a base da contribuição do povo de Deus, desde o Velho Testamento até ao fim da história, desde o início da aliança. E mais importante é que isso é antes da aliança mosaica. É a relação de Deus com os crentes. Abraão viveu antes de Moisés, antes da lei ser dada ao povo, antes do livro de Levíticos, do livro de Números, de Deuteronômio, antes do Êxodo, já existia Abraão. E Abraão dava o dízimo ao Senhor. Um crente, antes da lei, antes de ser imposto por Moisés, Abraão dava o dízimo. A história está em Gênesis 14, que é lembrada pelo autor aos Hebreus, no capítulo 7 da carta aos Hebreus. Ele conta sobre essa relação de Deus com Abraão e como Abraão queria servir ao Senhor, separando o dízimo de tudo que recebia. No capítulo 28, outra história de um crente que viveu antes de Moisés, antes da lei, não forçado pelos preceitos mosaicos, mas pelo relacionamento com Deus, esperando sim a proteção e o relacionamento de Deus com ele. Ele também se compromete a dar o dízimo de tudo o que Deus lhe concedesse. Tudo que Deus lhe trouxesse, Jacó diz: eu vou dar o dízimo. E um texto importante nas palavras de Jesus, ainda no contexto do Velho Testamento, apesar de estar em Mateus, mas isto é antes da cruz, é antes da ressurreição. Ainda é no contexto do Velho Testamento. Ainda é num contexto de uma adoração que precisa ser dirigida para o que realmente importa, para o coração do homem, da mulher e do relacionamento com Deus. E Jesus ensina assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. E atualizando esta linguagem, há inflação e há governos. A inflação corrói e o governo rouba. Isto é uma forma de traduzir. Mas claro, também há bancos que roubam. Eu senti-me roubado esta semana por um banco. E há situações assim que nós podemos trazer para os nossos dias. Se a nossa confiança está nos euros, ou no ouro, ou em criptomoedas, ou em terrenos, ou em casas, nós precisamos ouvir estas palavras de Jesus. Não façam isso. Não façam isso. Ajuntem antes tesouros no céu. Pensem na obra de Deus. Pensem na vossa moradia eterna. Pensem em almas. Tesouro no céu. O que é que vai para o céu? O que é a vida eterna? Não é o corpo, não é a terra, não é o cimento, não é o ouro nem a prata, mas é a essência da nossa existência, a nossa alma, o nosso espírito, que terá um corpo, sim, mas é a nossa essência. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E este é o fio condutor, estas palavras de Provérbios, estas palavras de Jesus sobre o coração, onde está o nosso coração? Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa alegria, a nossa esperança? Existem algumas vantagens no ministério da contribuição. Falar deste assunto traz-nos algumas vantagens. Também o irmão Howard Dayton, que lembra nesse livro O Seu Dinheiro, ele destaca o aumento da intimidade. O ato de contribuir dirige a nossa atenção e os nossos corações para Cristo. É isto que Jesus está a dizer. Quando nós contribuímos, quando nós investimos dinheiro, tempo, os nossos recursos no reino de Deus, na igreja local,
em igrejas, em frentes missionárias, em recursos para espalhar a mensagem do reino. Nós estamos a acumular tesouros no céu. Esta ideia da intimidade, os nossos corações estão a ir para onde vai o nosso dinheiro, para onde vão as nossas riquezas, a nossa atenção. Porque para onde vai o dinheiro, vai a nossa atenção. E também ajuda a desenvolver o caráter, não apenas a aumentar a intimidade com Jesus, porque o coração vai para o reino dele, mas também o caráter. O nosso Pai Celestial deseja que nós, seus filhos, sejamos conformados à imagem de Jesus, o seu Filho. O caráter de Cristo é um caráter altruísta. Infelizmente, nós, seres humanos, somos por natureza egoístas. Uma das principais chaves para que o nosso caráter tome a forma do caráter de Cristo é através das nossas ofertas contínuas. Alguém disse certa vez, dar não é uma forma de Deus levantar dinheiro, mas é a forma de Deus conduzir o seu povo à semelhança do seu Filho. Não é só ter dinheiro, mas é conformar o caráter. Tem a ver com transformação de caráter. A contribuição, a generosidade, dar. Deus sabe que para nós nos desenvolvermos e sermos o povo que Ele deseja que sejamos, nós precisamos aprender a compartilhar as nossas posses com liberalidade. Se nós não o fizermos, o nosso egoísmo inato crescerá e nos dominará. Compartilhar, dar, leva à vida. E é o antídoto mais eficaz contra a doença da ganância humana. Dar ajuda a curar a ganância. Por isso Jesus ensina em Mateus 23, que existem coisas mais importantes do que dar o dízimo, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Mas neste versículo 23 ele diz aos crentes e àqueles que querem cumprir a lei que não devem deixar de dar o dízimo. Não deixem de dizimar. Não deixem de ofertar. Lembrem-se que há coisas mais importantes do que dar o dízimo, dar ofertas, dar as primícias. Mas não deixem de dar. Jesus diz assim: devias fazer estas coisas, observar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Não parem de fazer as contribuições. Não parem de dar o dízimo. Não se omitam. Jesus espera isso. Que nós continuemos a investir com os nossos bens, com o nosso dinheiro, na obra dele. O dinheiro que é dele e que ele nos confia. E passamos mais uma vez por este fio condutor. Honra ao Senhor. É uma forma de cultuar, de adorar a Deus, de o honrar. As primícias, as contribuições, os dízimos, as ofertas. É o nosso relacionamento com Deus. É honrar a Deus. É adorá-lo, é servi-lo. E isto está presente no Novo Testamento. Em Atos, instruindo a igreja, instruindo os crentes de Éfeso, Paulo diz, citando Jesus, não os evangelhos, mas algo que ele ouviu diretamente de Jesus ou de algum apóstolo, Jesus dizer, e estas palavras precisam ser recordadas, mais bem-aventurado, mais feliz, mais abençoado é aquele que dá do que o que recebe. É dar do que receber. Melhor é quem pode dar. Melhor é dar do que receber. E isto contraria a nossa tendência humana. Nós queremos é receber. Nós somos é gananciosos. Nós somos é egoístas por natureza. Mas o que Jesus ensina é que melhor é dar. Mais abençoado e feliz é aquele que dá. Portanto, no Novo Testamento vamos sendo orientados neste assunto. O que contribui, faça-o com liberalidade. Romanos 12, mandamentos para a igreja. 1 Coríntios 9. Este princípio bíblico, se nós vos semeamos as coisas espirituais, diz Paulo, representando os apóstolos, o ensino apostólico e todos aqueles que ensinam com base no ensino dos apóstolos, todos os pastores, todos os mestres na igreja, que ensinam com base na verdade espiritual, Paulo faz esta pergunta: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Será demais um apóstolo esperar que os irmãos que estão a beneficiar do seu dom, do seu ministério, cuidem dele materialmente, que lhe deem ofertas, que lhe deem alimento? Paulo está a dizer, será demais? É uma pergunta retórica para responder, não é demais. Esperar que haja sustento para quem trabalha
com a palavra de Deus, com as coisas espirituais. Em Gálatas 6, um texto paralelo, Paulo instrui as igrejas daquela região da Galácia. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E essas coisas boas têm a ver com a renda, têm a ver com a primícia da massa, com o salário, têm a ver com algo tão bom como é o dinheiro quando o recebemos e podemos usar. Em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2, uma importante informação, instrução à igreja. Quanto à coleta para os santos, fazei também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. É proporcional, é conforme a prosperidade. Põe de parte e entrega ao Senhor, em forma de culto e adoração, de serviço, de sustento, manutenção da obra do Senhor. Outro texto importante. Vão anotando as referências, vamos passar por elas rapidamente. Capítulo 8 de 2 aos Coríntios, destacar apenas esta expressão aqui da graça de Deus. Várias vezes neste capítulo aparece esta ideia de a graça de participar, a graça de Deus, a bênção de poder contribuir. E mais à frente, no versículo 12, diz Paulo, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Deus toma nota, Deus conhece o que cada um tem. E por isso Jesus, que observava as pessoas a levarem as ofertas, Deus via muito, muito além daquela quantidade de dinheiro ou da aparência de generosidade daquelas pessoas. Deus via o coração, Deus sabe, Jesus sabe como está a nossa conta bancária, o que está em nosso nome, o que é que nós temos. Deus sabe tudo. Jesus sabe tudo. E essa história lembra-nos disso. 2 Coríntios 9, 7, outro texto importante. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Está a falar de contribuições para o serviço de Deus, para a causa do reino. Efésios 4, 28, a importância do trabalho. Por que trabalhar? Por que ter um salário? Para ter com que servir os outros, acudir ao necessitado, quem precisa. Então, trabalhar para quê? Ter um salário para quê? A Bíblia diz é para poder servir os outros. Não é para ser mais rico, mais famoso. É para poder ser útil a Deus e aos outros. Essa perspectiva bíblica que Deus traz e que nós queremos que seja a nossa perspectiva. 1 Coríntios 9. Nós não temos nós o direito de comer e beber? Pergunta o apóstolo, o mestre, o pastor das ovelhas. São só vocês que podem comer e beber e nós que nos afadigamos na palavra a estudar, não temos nós também o direito de comer e beber? Pois o versículo 7 diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Versículo 10, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, expectativa, ou que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais. Versículo 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Essa é a expectativa que Deus tem. Que os pastores, os evangelistas, os mestres da Bíblia vivam desse trabalho, de anunciar o Evangelho, de pregar, de aconselhar. Essa é a perspectiva de Deus. Esse é o desejo de Deus. E que a igreja reconheça isso. E que o povo de Deus reconheça isso. Lembrando, noutra carta, em 1 Timóteo, que Deus instrui a igreja de Éfeso que devem-se honrar os presbíteros, os que ensinam, honrá-los com salário. Em 1 Timóteo 16 fala daqueles que têm riquezas na terra e como devem praticar o bem. Não devem confiar nessas riquezas, não devem se alegrar apenas porque têm dinheiro na conta, têm posses materiais, mas se têm bens, Timóteo exorta esses homens, exorta essas famílias a praticarem o bem, a serem ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir e que acumulem assim tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa ligação com as palavras de Jesus. Como é que nós temos esse
fundamento para a vida futura. Como é isso de ter tesouros no céu? É sendo generosos com os bens que nós temos, com as riquezas da terra. Esta é a lógica bíblica. Esta é a doutrina verdadeira que nós recebemos de Deus. Nós não damos para sermos abençoados. Nós damos porque somos abençoados. Por isso o dízimo é o mínimo que se espera de alguém que vive na nova aliança e é herdeiro das insondáveis riquezas de Cristo. E todos esses versículos que estão aí destacados, e vou dar algum tempo, se quiserem anotar as referências, para meditar nas riquezas que temos em Cristo. Não riquezas materiais, não são as que vão para a vida eterna, são as riquezas espirituais. São essas insondáveis, nem dá para fazer conta. Nós não conseguimos calcular o benefício que é pertencer a Jesus. Ser crente, ser eleito, ser salvo, ser redimido, ser justificado, ser adotado como filho, ser feito parte da família de Jesus. Nós não conseguimos anotar, sondar. Está além da nossa capacidade de calcular. É muito mais do que nós podemos imaginar. E por isso, com base nesses textos, a Igreja tem afirmado, a nossa inclusive, que o dízimo é o mínimo que se espera de alguém que vive na nova aliança. A aliança que fez com Jesus e é herdeiro das insondáveis riquezas de Cristo. O que se espera, na verdade, é que todos nós, como cristãos, que vivemos na nova aliança, entendamos que não apenas 10%, mas que 100% do nosso dinheiro, do nosso salário, deve ser gerido a pensar em Deus. Como é que eu vou servir a Deus com esta parte do meu rendimento? Como é que eu vou servir a Deus como um bom mordomo, fiel? Como é que eu vou fazer? Tudo. A parte administrativa da renda, da casa, as contas que vêm para pagar, da água, da luz, do supermercado. Pensarmos em Deus, em agradar a Deus, na forma como gastamos o dinheiro, os compromissos que vamos assumindo, os juros que pagamos aos bancos e às entidades financeiras, tudo devemos levar Deus em consideração. Um outro princípio importante da sabedoria bíblica está em Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Esta é a sabedoria bíblica. Há crescimento, há edificação, há alegria àquele que é generoso. Há fortalecimento na fé, no caráter, na intimidade com Jesus, quando nós somos fiéis, quando somos generosos. Por isso, honremos ao Senhor com os nossos bens. E nós temos lembrado disso. E parte da nossa aliança, o nosso compromisso de sermos igreja, nós dizemos que trabalharemos juntos para a continuidade de um ministério evangélico fiel desta igreja. Bem como sustentaremos a adoração, as ordenanças, a disciplina e as suas doutrinas. Contribuiremos alegre e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, o socorro aos pobres e a divulgação do Evangelho por todas as nações. Nós queremos fazer isto. Isto está baseado nas Escrituras. Estas frases são escritas com base nestes versículos que estão aqui identificados. Nós queremos continuar a viver, ser igreja nesta região, nesta cidade, consolidar o trabalho que foi começado há alguns anos atrás, e nós precisamos de compromisso de cada crente, de cada irmão, de cada filho de Deus, de cada um que tem compromisso, cada parte, como nós lemos em Efésios 4, versículos 15 e 16, que nós estudamos também há um tempo atrás. Seguindo a verdade em amor, nós crescemos naquele que é o cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa parte, cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Esta é a lógica da imagem do corpo de Cristo na terra. Cada um a fazer a sua parte, a sua proporção, de acordo com aquilo que recebe, a justa cooperação de cada parte. O Senhor sabe de cada um de nós. E para terminar, lembrar um texto do final, o último livro da Bíblia, e
Malaquias 3, versículos de 8 a 12, é muitas vezes mal utilizado por vendedores da fé, comerciantes da fé, os mercadejantes da fé. Este é um capítulo muitas vezes citado para fazer negócio nas igrejas, as supostas igrejas. Mas apesar de ele ser muito mal usado, nós podemos usá-lo bem. E é uma linguagem forte que aparece aqui. Deus usar Malaquias para confrontar o seu povo, os filhos de Deus. E começa então o versículo 8, Deus perguntando, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Deus está a dizer, há roubo sim no relacionamento do povo de Deus com o Senhor. E de que forma? Em que é que te roubamos? Pergunta o povo, inocente, ingênuo, como se Deus não conhecesse, não fosse omnisciente. Deus não soubesse de cada um. E Deus diz nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Por isso trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vós sereis felizes, vós sereis bem-aventurados. Quando? Como? Sendo fiéis, sendo generosos, contribuindo para a casa de Deus, para o trabalho, para o reino, para a obra do Senhor. Buscando em primeiro lugar a sua obra, o seu reino, fazendo decisões de mudar de cidade, mudar de país, mudar de emprego, por causa do Senhor. Mudar de curso, por causa do Senhor. Buscando o reino em primeiro lugar. É assim que vos chamarão felizes. Não é porque têm muito dinheiro, porque têm muitas casas, muitas terras, mas é porque têm comunhão, têm intimidade com o Senhor. Sentem-se cooperadores de Deus. Estão a fazer a obra como Deus quer. Proporcionalmente, com fidelidade, como Deus quer. Isso dá felicidade. Não é o dinheiro que traz felicidade. É Deus que dá felicidade. É o Senhor que enche almas de gozo, de paz, de abundância. Então nós falamos novamente sobre dinheiro porque Deus fala muito sobre dinheiro. Ele importou-se com esta questão, porque esta questão é importante. E por isso nós lemos os versículos 32, recordamos os princípios, preceitos. O povo trouxe os preceitos e fizeram uma imposição sobre si mesmos. Nós impomos-nos contribuir com esta parte. É uma imposição, é um compromisso. Versículo 32, Neemias diz, impondo-nos essa parte e essa contribuição para o serviço da casa do nosso Deus. É o nosso Deus, não é o Deus deles, não é a igreja deles, é a nossa igreja, é o nosso Deus, é a nossa obra. Nós somos cooperadores de Deus, é a nossa obra. E o versículo 37, então, destaca as primícias, as ofertas, o fruto de toda a árvore, os dízimos de todo o rendimento. É verdade que algumas pessoas rejeitam o ensino bíblico. Nós lemos no capítulo 9, revoltaram-se contra ti, viraram as costas à tua lei, mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti. Mas se alguém se considera fiel a Deus e profeta e quer falar a palavra de Deus, tem que falar sobre dinheiro com cada crente. É papel meu, como homem de Deus, falar com cada irmão, com cada membro, instruir e lembrar e corrigir. E é verdade que eu corro o risco como homem de Deus e os irmãos correm o risco como homens e mulheres de Deus ao falar deste assunto e de outros assuntos com aqueles que estão num contexto de fé. Nós corremos o risco de que as pessoas nos virem as costas. Não é a nós que nos estão a virar as costas, é a Deus e a lei de Deus. De sermos odiados. Há pessoas que nos vão querer aniquilar, matar até, porque nós confrontamos, nós apontamos o dedo.
nós dizemos isto não está bem. Isto aconteceu na história do povo de Deus. Pessoas que sentiram ódio pelos profetas de Deus. Mas o que é que os profetas de Deus queriam? Diz o versículo 26. Queriam fazê-los voltar a ti. É isso que o profeta genuíno quer. Que o povo se volte para Deus. Um profeta genuíno não quer para si, não quer benefícios para si, não quer dinheiro por dinheiro para ter uma conta a voltar. O profeta genuíno quer a abundância, quer a riqueza da alma e da fé do crente, o relacionamento com Deus, com Jesus. Essa é a verdadeira bênção, essa é a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira graça e a verdadeira paz. É por isso que nós precisamos refletir na palavra. Nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, e nós agora vamos cantar uma oração que diz: e na palavra vou refletir, pois tuas ordens eu quero cumprir. Dízimo é a ordem de Deus. Contribuir para a igreja, para a obra de Deus, é a ordem de Deus. Não é da nossa igreja. Não é a ordem minha. É Deus que manda. Então, quando nós cantamos, e na palavra vou refletir, pois tuas ordens eu quero cumprir, tem a ver com dinheiro, sim. Tem a ver com dízimo, tem a ver com contribuições. Eu quero fazer o que Deus manda. Eu vou pôr Deus à prova. É o que Ele diz. Deus, talvez não chegue até ao fim do mês, eu tenho contas para pagar, mas tu disseste para eu ser fiel, eu vou ser fiel. Eu confio em ti, confio nas tuas promessas. Eu descanso na tua palavra. E logo a seguir ao hino, ao cântico, nós vamos ter a oportunidade, enquanto celebramos Jesus, nós vamos ter a oportunidade de entregar as nossas ofertas. Pela fé, provando a Deus, sendo fiéis. Nós vamos ter a oportunidade de fazer isso. E também vamos cantar nesse hino: no teu trabalho, ou na tua obra, eu vou investir. Os crentes têm afirmado ao longo dos séculos que quem é crente, quem é cristão, deve dar sacrificialmente dos seus recursos para apoiar o trabalho da Igreja de Deus. E nós repetimos essa ideia. Nós lembramos isso. Há mais outros assuntos deste capítulo: questão do sábado, dias especiais, casamento misto. Próximas oportunidades, querendo Deus, nós vamos falar sobre esses assuntos. Agora, vamos refletir sobre isto que nós lemos. Estes dois versículos, especialmente 32 e 37, de Neemias 10, estes princípios bíblicos.